Olá, estamos aqui de volta com as nossas entrevistas da Conferência Etos, dessa vez com um convidado bastante especial, o Estevão Ciavata, diretor, roteirista, fotógrafo, produtor de cinema e TV, sócio fundador da Pindorama e diretor do documentário Amazônia Sociedade Anônima, do qual a gente vai falar aqui um pouquinho. Muito bem-vindo e obrigado, Estevão, por aceitar esse convite para esse bate-papo. Obrigado, Edson. Obrigado pelo convite, viu? Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, muito obrigado. Estevão, vamos falar um pouquinho sobre o Amazônia Sociedade Anônima. Eu queria que você contasse para a gente como que foi construir, né, fazer primeiro a série, né, e depois o longa. Como foram as viagens, a preparação, como que o processo, né, e essas idas, né, para a Amazônia ali em loco mudaram a própria trajetória do projeto e a visão daqueles que estavam envolvidos no projeto, né? Olha, Edson, eu vou primeiro começar te dizendo que eu viajei muito pelo Brasil. Enfim, eu sou uma das pessoas que mais viajou pelo Brasil, porque eu fiz muitos programas de televisão onde eu tive que ir a muitas favelas e tive que ir a muitas florestas. Isso durante aí, pelo menos uns 15, 16 anos. E a Amazônia, dentro desses projetos, eu frequento desde 2004, com uma certa assiduidade. Assim. Então, acho que o projeto nasce já um pouco diante de conhecer as favelas de Manaus, de Belém, de Rio Branco, de com um outro programa que eu fazia, um pé de quê, ter ido também no Tocantins, no Amapá, no Mato Grosso, Rondônia, Amazonas também, né? Conhecendo florestas nacionais, reservas extrativistas, outros tipos de unidade de conservação também, e desembocou num feliz momento que foi um convite para eu fazer uma série que, na verdade, não era uma encomenda da Globo, foi uma encomenda de um outro parceiro e que, como eu tinha um histórico com a Globo, eu consegui que ela fosse exibida no Fantástico. Então, foi uma série de 5 episódios, de mais ou menos 10 minutos cada episódio, que está até no YouTube, Amazônia Sociedade Anônima, aonde eu reencontrei um grande parceiro, que é o Beto Veríssimo, do Amazon, que é uma pessoa que depois também foi comigo junto para o filme. Mas eu lembro de eu falando para ele, Beto, se você não fizer essa série comigo, eu não tenho condições de fazer, porque eu não tenho o conhecimento que você e a sua instituição têm da Amazônia. E quando a gente está fazendo uma coisa para televisão, para milhões de pessoas, tem um compromisso muito grande com a ética, com os dados, com a precisão do que a gente vai falar. Né? E aí esse projeto ele foi começando a andar assim, eu fiz um desenho desses 5 episódios, viajei muito, fui realmente para todas as áreas assim que de diferentes modos de produção, né? Seja o agronegócio no Mato Grosso, assentamentos no Pará, no Mato Grosso, reservas extrativistas no Pará, unidade de conservação, áreas de fronteira como a BR-163, Novo Progresso, áreas de conflito ali no Tapajós, fui também no Rio Madeira, Rondônia, na divisa com a Bolívia, ali onde foi construído Giral e Santo Antônio, toda aquela área de Diabunão, onde tem tráfico de droga, enfim, é uma loucura. Né? A Amazônia realmente... E acho que isso foi um dos motivos de eu ter escolhido a Amazônia Sociedade Anônima, é que, entre outros motivos, né, um deles era dizer que não existe também uma Amazônia. A Amazônia são 60, quase 60% do território brasileiro. Também tem outros países que fazem parte da Amazônia, milhares Amazônias, e cada uma com as suas especificidades, com o seu universo particular. Então, a série nasceu como uma macrovisão da realidade da Amazônia brasileira, especificamente, onde eu separei por temas, 5 temas. É como se fosse uma masterclass da Amazônia. Talvez o único assunto que me foge um pouco ali, porque eu não me senti
confortável para entrar sobre ele foi mineração. Então, é um tema que não está na série. E depois ela foi se desenvolvendo para... Eu continuei filmando mais 5 anos na região do Tapajós e na BR-163, e que desembocou na versão filme, que aí é isso, é um pouco da série que foi filmada em 2014 e a sequência de filmagens desembocando até setembro de 2019. Então foram mais 5 anos de viagens, de acompanhamento, de filmagens, até a gente ter um produto que, na verdade, não terminou, né? Ele tem um fim em si, mas quem sabe vem aí um parte 2, porque a história continua, né? Olha, seria muito interessante, a gente fica aqui na expectativa, então, de uma Uhum. parte 2, né? Sim, Agora, foi um projeto muito longo, né? Assim, você apresentou essa ideia de uma Amazônia plural e muito complexa, né? Nos seus desafios ali também, nos seus problemas, né? As produções do Pindorama, você citou aí um pé de quê, né? Mas havia também Vozes do Clima, se eu não estou me enganado, né? exatamente. Elas constroem espaços para dar voz, né, a pessoas comuns se tornarem protagonistas de uma certa maneira e conquistarem espaços políticos, né? Ou seja, legitima ali o interesse dessas pessoas. Eu queria que você pudesse falar um pouco, né, dessa combinação super bem sucedida de vocês de produzir conteúdo e ao mesmo tempo entretenimento, né? Pois é, essa é uma coisa que eu sempre pensei na minha vida, assim, justamente, conteúdo é entretenimento. E tem uma outra coisa que é o seguinte, normalmente você vai ver programas de televisão, ainda mais agora que foram dominados pela televisão americana, existe uma certa regra, né, que é o seguinte, para você ter um bom programa de televisão, você tem que ter pelo menos um desses 3 ingredientes, que são competição, drama ou humor. Então, você vai ter que rir, ou você vai ter que se mobilizar e se emocionar, e quem sabe até chorar ou ficar com medo, ou você vai torcer por alguém, por algum tipo de competição. Por que isso? Porque isso desperta emoções, né? E na medida que você desperta emoções, você desperta uma memória, você desperta um estado onde a pessoa carrega aquilo para a vida dela. E eu diria que a gente trabalha com um quarto elemento, que muitas vezes se conjuga, não é em oposição, justamente se conjuga a esses outros elementos, que é o aprendizado, né? Quando você apreende alguma coisa, você entende alguma coisa, aquilo também em algum lugar te emociona, te dá uma iluminação. E muitas vezes eu trabalho isso em conjugação com humor ou com drama. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente fez, que teve muito alcance, em 2001 a gente fez uma série para o Fantástico também com a Regina Casé, sobre hábitos dos brasileiros que não dava mais para conviver, tipo andar pelo acostamento no engarrafamento numa estrada, deixar o cocô do seu cachorro na rua, ficar jogando plástico e papel na rua e porcalhando toda a cidade, fazer xixi dentro de em lugares públicos, enfim, e coisas e afins assim. E essa série toda foi um grande sucesso. Ela foi inspirada em Pegadinha, então ela é baseada em Pegadinha, mas é uma série educativa. Então, por exemplo, em relação a cocô de cachorro, eu pesquisei, depois fiquei um mês filmando uma pessoa que levava o seu cachorro para fazer cocô na porta de casa e deixava ele lá. E no final tinha tudo uma coisa de humor, enfim, era um pouco constrangedor para a pessoa, né? Mas era tudo levado com muito humor. Então, assim, olha, eu tenho provas sólidas, pastosas, líquidas também, desse delito do seu cachorro. E aí levava um psicólogo que falava, olha, normalmente essa é uma atitude do cachorro de marcar território. Então, acho que você também está querendo dizer que essa praça é sua, mas não precisa usar os mesmos métodos do cachorro, né?
Então, era uma coisa assim que juntava essas duas coisas. Então, por isso que essa ideia de que conteúdo é entretenimento, e por isso também essa parceria de um Pé de Quê com o Canal Futura, que é um canal educativo, é muito bacana. Tem uma frase do Gil que eu gosto muito, de Gilberto Gil, que eu gosto muito de falar, que ele fala: o povo, né, tem aquela coisa de o povo sabe o que quer, né? É um ditado popular. Mas ele fala: mas também o povo quer o que não sabe. E eu confio muito nisso, acredito muito nisso, assim, de que a gente, através do audiovisual, tem um poder de impactar, de ensinar mesmo, de formar valores nas pessoas, e que isso, para mim, me dá uma responsabilidade muito grande, porque eu tento ser muito franco e muito claro e tentar ser o mínimo possível persuasivo, né? No sentido de carregar muito nas tintas das coisas para as pessoas entenderem. Porque normalmente você fala: beleza, vou dar aquela carregada aqui, omito uma coisa que a pessoa falou, que aí ela vai parecer ser mais do mal, vai parecer ser mais do bem, quando que eu acho que justamente o que me interessa, o que eu aprendi nesse tempo todo, e ainda mais do meu, que eu aprendi muito com o meu trabalho na área de ficção também, que é um trabalho grande que eu tenho, é que os vilões têm os seus motivos, né? Então, para mim é interessante saber que quais são as razões, quais são as intenções, quais são as motivações dos meus vilões. E aí eu deixo eles aparecerem, deixo eles se mostrarem. E acho que isso é um jeito também de estar na situação menos, menos menos falso, sabe? Tentar estar mais verdadeiro, mais íntegro nas situações, podendo conversar, podendo fazer perguntas que não são tão capciosas. E aparecem várias versões também, né? Acho que isso é um estilo muito interessante, né? Agora, eu fico muito curioso, Estevão, para saber como que foi a participação e como foi construir junto, né, essa série de Poesia Longa com o coletivo audiovisual Munduruku, né? Queria que você contasse um pouco para a gente, assim, como que foi esse trabalho conjunto. Então, acho que faz um pouco parte dessa ideia de que a gente tem que ter respeito e até admiração pelas pessoas com quem a gente trabalha, sabe? No caso deles, foi interessante porque a minha relação com os Mundurucus, ela foi muito difícil de começar. Eles me deram gelo alguns meses, sabe? E sempre com uma certa desconfiança. E eu também dou razão a eles. Eu acho que não é à toa que eles são desconfiados. São 500 anos de enganação, de traição, de pactos não cumpridos, né? Quando a gente lê aí a história do Brasil, temos inúmeros exemplos de momentos onde se combinou uma coisa e depois esse combinado foi descombinado, né? E aí quem perdeu, né, foram as populações indígenas. Então foi um começo assim muito de desconfiança com o povo Munduruku de uma maneira geral, mas eu consegui lá, ainda mais eu indo fazer uma coisa para a Globo, para o Fantástico, mas acho que eles viram um pouco o meu histórico de tudo que eu já tinha feito e falaram: não, beleza, esse cara acho que não vai ferrar a gente. E aí, depois que o programa foi ao ar, acho que foi um programa muito importante para a luta deles contra a hidrelétrica São Luís dos Tapajós. E aí a gente começou a estabelecer uma relação de parceria, né? É curioso também que a primeira vez que eu fui lá, em 2014, para a primeira autodemarcação Munduruku, do Médio Tapajós,
foi quando surge o Coletivo Audiovisual. Eu não tive uma relação próxima com eles, mas fui sabendo da existência deles. No meio do processo, eu fiz uma doação de equipamentos para eles também. Depois, quando eu voltei lá para filmar, eles estavam filmando e eu fiquei muito próximo ao grupo, assim, fiquei muito bem impressionado com com o comprometimento, com a organização, de uma maneira geral dos Mundurucus, mas deles também muito CDF. Eu adoro gente CDF, sabe? Tipo, anotando tudo e vendo o que era, filmando todas as reuniões. E aí eu, enfim, fiz um acordo de pegar esse material que eles tinham filmado em paralelo com a gente e tentar usar no filme. E aí isso desembocou numa coprodução, porque eu achei que também eu não queria apenas pegar o material deles e botar dentro do meu filme e botar uns agradecimentos. Eles hoje são coprodutores do filme e também detêm um quarto da receita líquida do produtor. Então, de tudo que eu ganho, tirando todas os impostos, enfim, deduções aí necessárias, um quarto dessa receita líquida vai para eles. Então, é uma forma também de continuar a relação e de continuar ajudando ou trabalhando junto com eles para próximos projetos. Uma curiosidade, assim, por um acaso, esse olhar melhorou o seu olhar, esse olhar que eles produziram no Melhorou muito o audiovisual? filme, Muito com filme. certeza. É. E eu acho que, consequentemente, melhorou o meu olhar, né? Mas é muito legal, assim, acho que eles têm uma história muito grande aí pela frente e muito importante, que muito do que vai acontecer com a Amazônia será decidido ali no Tapajós, sabe? Então, eles têm uma importância muito grande aí para o futuro do Brasil e da Amazônia. Agora que você tocou aí no tema de futuro, né, futuro do Brasil e futuro da Amazônia, muito recentemente, agora em julho, saiu um artigo na Science chamado The Rotten Apples of Brazil Agribusiness, né, e ele indica que entre as 815 mil propriedades rurais brasileiras, cerca de 45% na Amazônia, 48% no Cerrado, aí, que fornecem principalmente soja e carne para exportação, estão fora, né, descumprem o Código Florestal Brasileiro, né? Ou seja, praticamente 60% do gado abatido no Brasil que vai para o comércio, para o mercado estrangeiro, para o mercado externo, sobretudo europeu, está contaminado com desmatamento ilegal em algum ponto da sua cadeia, né? Eu sei que você tem feito aí várias conversas interessantes, lives. Como que você vê hoje, né? Você acabou de falar do Tapajós, mas como que você vê os caminhos, né? O que te demonstra, o que te faz compreender, né? O futuro para a Amazônia hoje, né? É na bioeconomia, é no trabalho agroextrativista, né, nessas famílias, com o movimento indígena, onde você tem sentido que a gente tem a melhor tecnologia e inovação para avançarmos aí para uma preservação e para um futuro sustentável da Amazônia? Olha, Edson, eu não sou da turma do Fla-Flu. É até curioso porque, por exemplo, meu pai é maranhense, então eu sou descendente de Amazônia, e me sinto amazônida também. Mas a minha mãe é descendente de italianos. Meu sobrenome que eu uso é o sobrenome da minha mãe, que é uma família muito próxima, enfim, foi meio que a família que eu mais passei minha infância e tal, por isso também escolhi esse nome para ser o meu nome artístico, nome de trabalho. Mas, quando eu estive na Amazônia, era bem curioso isso, porque quando eu ia nos assentamentos agroextrativistas, ou assentamentos do INCRA, ou mesmo com os Mundurucus, eu via uma grande parte da minha família maranhense ali. Eu via meus tios
naquelas pessoas, eu via a cara dos meus tios, sabe? E quando eu fui para o Mato Grosso e vi os Maggi, a turma toda lá, que saiu do Paraná, né, italianos, eram os meus tios da família da minha mãe. Então eu tive uma identificação com os dois lados de alguma maneira, né? Aí voltando especificamente aí sobre cada um deles, eu acho que com certeza a bioeconomia é um futuro promissor para a floresta. Eu acho que além disso, ou junto com isso, existe um conhecimento milenar sobre as florestas do Brasil, as florestas e a floresta amazônica. Aqui da Mata Atlântica foi toda exterminada, né, praticamente. Mataram todos os índios, tiraram todas as árvores. Mas na Amazônia a gente ainda tem uma área muito grande, um conhecimento muito importante sobre essa biodiversidade. Tem reservas extrativistas com soluções maravilhosas e que são fundamentais e importantíssimas, né? Extrativistas, como florestas nacionais e outros tipos de unidade de conservação. Há que se investir nessas comunidades, nessas tecnologias, nesse saber, há que se desenvolver estudos e instituições científicas, né? Uma das coisas que é até falada na nossa série que a USP tem mais doutores do que a Amazônia inteira. Né? Você imagina, uma região única no planeta, uma importância estratégica absurda, juntando todas as universidades tem menos doutores que a USP. Isso já é um absurdo em si. Então, tem um conhecimento que precisa ser desenvolvido naquela região. E agora, tem que se levar em conta também, ainda falando, vamos dizer, dos povos da floresta, que eles têm um valor per se. Digo, independente do desenvolvimento econômico, do que se pretende, eu acho bem possível e bem promissor esse desenvolvimento econômico, existe um valor do estilo de vida, da forma como aquelas pessoas percebem a realidade, a sua religiosidade, a sua relação com a natureza, que indica uma outra forma da gente ver a vida e que não é necessariamente a forma de apenas ganhar dinheiro. Mas existem outros valores que são muito importantes, são pilares fundamentais para o bem-estar da humanidade como um todo. De nós que estamos aqui longe da floresta, mas principalmente para eles que vivem dentro da floresta. Eu digo que a floresta é o que mantém, é o que dá a liberdade para esses povos, né? Acho que ali eles têm comida, têm água, têm saúde, não tem o básico para viver. O resto vamos ver como é que a gente consegue, como é que a gente desenvolve, como é que eles conseguem se relacionar com esse mundo não indígena, né? Que fica tão próximo ali, tão sedutor com as suas facilidades e com as suas crueldades também. Esse acho que é um ponto. O outro lado que a gente, vamos dizer, está falando aí de agronegócio e as maçãs podres, etc. e tal, eu acredito que o Brasil não deixará de ser uma potência agrícola e a agricultura será talvez o que vai nos diferenciar no mundo, que sempre nos diferenciou e que continuará nos diferenciando. O que a gente pode ter acrescido a isso é uma potência de biotecnologia e de sustentabilidade. Isso a gente tem na mão, né? Então tem que conjugar e saber conjugar essas duas coisas. A gente já tem tecnologias desenvolvidas em vários centros de pesquisa, tanto acadêmicas como também por ONGs, que levam o agronegócio brasileiro para um lugar muito interessante que ele se conecta à preservação. Não é à toa que falou agora a Tereza Cristina, mas desde o final dos anos 70, todos os ministros da agricultura brasileira falam que não precisa mais desmatar 1 hectare da Amazônia para aumentar a produtividade brasileira. E o momento onde a produtividade brasileira mais aumentou, ali nos anos 2000, entre 2000 e 2010, foi quando a gente conseguiu também reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, as coisas não são necessariamente antagônicas. O problema é que existe uma falta de governança
enorme na região, né? Então, e a ilegalidade está muito entranhada nos interesses políticos. Então, quando você vê a questão da regularização fundiária, em vez de você priorizar 90% dos proprietários que têm propriedades até 4, 5 módulos fiscais, você quer colocar, abranger, falar, não, vamos liberar para todo mundo. Ou seja, em vez de apenas regularizar o que é irregular, não, vamos legalizar o ilegal. E na medida que você legaliza o ilegal, aí parece que a gente está falando, beleza, é tudo certo você ter feito, desmatado enormes áreas, ter grilado, ter feito tráfico de influência, ter matado pessoas, ter feito diversas formas de crime e falar, não, beleza, então você fez, vai ser esquecido, a partir de agora estamos todos juntos. Isso eu achei o que a gente tem que fugir, porque senão a gente vai perpetuar uma ilegalidade que tomou conta, que toma conta da Amazônia. Quando a gente vê que 60% do mercado de carne, 70%, 80% do mercado de madeira é ilegal, não gera dividendos. Né? Não é à toa que a gente olha hoje para a Amazônia com quase 1 milhão de quilômetros quadrados, com a produtividade dos pastos, né? Os números são um de cada 10, apenas um tem a média do Brasil. 6 tem menos e 3 não produzem nada. A gente tem essa enorme área gigantesca desmatada e as cidades onde vive a grande maioria, né, 70% ou mais um pouquinho da população amazônica vive nas cidades amazônicas com os piores IDHs do Brasil. Então esse modelo não dá mais para a gente acreditar que esse é um modelo que vai de fato levar o desenvolvimento da Amazônia. Eu acho que a gente tem que, aonde tem vocação, tem áreas já abertas, aonde a gente pode fazer agropecuária, ok, que se faça agropecuária. Agora, onde temos floresta, porque também são fundamentais para o nosso futuro econômico e climático, né, os rios voadores, tudo que já é tão falado, que irriga o agronegócio, a segunda safra, as hidrelétricas do sul, sudeste, centro-oeste. Então, essas são áreas muito estratégicas onde a gente tem que trabalhar com a biotecnologia, com essa economia florestal. E já tem muita gente fazendo com isso, né? Trabalhando com isso, seja com centros de empreendedorismo, seja com a ideia lá da Amazônia 4.0, ou seja, áreas, cadeias que já estão consolidadas, como a cadeia do açaí, que é uma cadeia já consolidada, como que já relaciona com as comunidades tradicionais e que mantém a floresta em pé. Então, eu acho que esse cesto de soluções da Amazônia, né, como a Amazônia não é uma só, não existe a Amazônia, são também muitas soluções. E em cada região ele tem uma vocação. O que a gente tem que resolver, de fato, é o desmatamento. E quando eu falo desmatamento, né, já teve agora, saiu aí dados que 99% do desmatamento que ocorreu é ilegal, né? Mas quando eu falo de desmatamento, não é uso de madeira, que a gente vai precisar continuar usando madeira, mas você já tem experiência de concessão florestal, seja ela comunitária, empresarial, que funcionando sob determinadas normas, funcionam bem. E é muito melhor a gente usar madeira do que usar o plástico. Imagina, você tem um móvel de madeira com carbono imobilizado durante 100, 200 anos na sua sala, é muito melhor do que estar tirando plástico e petróleo do fundo da terra. Né? Então, não é o não uso de madeira, mas é o uso também de recursos madeireiros de uma maneira racional e com regras bem claras. Eu acho que o que não pode ter é quem joga fora das regras, fora da lei. Esses é justiça e dando certo, cadeia neles. Eu acho que conciliar, né, a questão de combate ao desmatamento, acho que tem um grande problema também que às vezes fica oculto com o tema do desmatamento, é a degradação, né, o empobrecimento da paisagem. A gente tem perda de floresta por meio da degradação, né?
E a base científica, que vai ser muito importante, e, sobretudo, se a gente conciliar os nossos saberes com o multinaturalismo indígena, né? Assim, isso, ameríndio, né? Acho que é o caminho que a gente tem que trilhar. E para Sim. isso, Estevão, eu queria que a gente encerrasse aqui no nosso papo, que foi muito bacana, com você contando aí uma história de como foi a aproximação, quais são as histórias que você tem aí junto com o cacique Juarez, né, Juarez, né? Como que foi esse trabalho, essa descoberta? Eu acredito que vocês tenham se tornado amigos, né? Depois desse Fazemos processo aniversário no longo. mesmo dia, inclusive. Ah, ótimo. E aí, eu lembro até de uma história que você contou uma vez sobre a questão da tradução de árvore, né? Que não existe a palavra árvore em Munduruku, né? Ah, Conta essa um é pouquinho para a muito gente linda como essa que é isso. história, porque me desconcertou totalmente quando aconteceu. Ainda era para a filmagem da série. Aliás, quem quiser assistir, pessoal no YouTube, a série está lá disponível, os 5 episódios. Mas aconteceu o seguinte, eu escrevi um roteiro onde eu queria que ele falasse árvore em Munduruku. Porque eu abria falando sobre a importância das árvores, aí eu falava assim, e em Munduruku a árvore é. Aí ele falaria a palavra árvore. Aí eu fui lá, no dia que eu estava lá com ele, falei, Juarez, então eu queria que você me falasse como é que é a palavra, como é que se fala árvore em Munduruku. Daí ele olhou para mim, uma pequena pausa assim, falou, olha, essa palavra não existe em Munduruku. Falei, pô, mas no meio daquela floresta, né? Bilhões de árvores. Mas como é que você não fala? Mas, como é que você fala assim? Eu vou subir naquela árvore. Aí ele falava para mim, eu vou em Munduruku, né? Eu vou subir naquele genipapo. Não, mas como é que você fala assim? Eu vou até aquela árvore. Aí ele falava, eu vou até aquela sumaúma. Aí eu entendi que árvore era um termo genérico e até carregava, e eu que faço programa sobre árvores, né? Imagina. A árvore carrega uma ignorância. Essa palavra carrega uma ignorância, porque generaliza todos aqueles vivos que para eles têm individualidade, cada um tem o seu nome, tem suas características. E aí me deu um estalo assim do tamanho, né? Se a gente está falando da maior concentração de biodiversidade do planeta, você imagina o conhecimento que eles levam, que eles guardam dentro deles, né? Então foi assim uma área de surpresa, um momento de surpresa muito interessante. Fiquei muito desconcertado, mas também uma coisa que eu carrego assim para o resto da minha vida. Foi um momento. E hoje assim eu estou querendo voltar lá para continuar aprendendo, porque tem coisas com sonhos, uma geração do povo Munduruku, enfim, tem muita coisa, né? Porque imagina, a gente tem 5 sentidos, né? Mais assim aparentes. A gente não consegue saber nem perceber tudo que está acontecendo nesse momento. Só o espectro não visível, né? Já é gigante. Quando você bota lá câmeras infravermelho, você acaba vendo um monte de coisa. Ou o espectro que a gente ouve também é mínimo diante de tudo que existe. Então a gente não pode achar que apenas porque temos 5 sentidos a gente sabe de tudo. A gente tem que usar de outros artifícios para entender esse planeta, entender a vida como um todo. E eu acho que ali, né, nesses 14 mil anos aproximadamente de coexistência da humanidade do povo ameríndio com a floresta amazônica, tem muito conhecimento ali, muito conhecimento acumulado, sabe? Estevão, muito obrigado pela essa nossa conversa, foi muito bacana. Pô, passou Obrigado rápido. pela sua. Passa rápido, mas obrigado pela sua gentileza, pela generosidade de bater esse papo aqui com a gente, por essa Isso, troca. ótimo.
E eu já vi que, você falou agora que tem essa vontade de voltar, eu já vi que já deve ter planos para a gente ter novidade aí, novas séries, novas produções, e a gente fica aqui na torcida para que saia logo. Tá bom, Edson. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado, E a gente fica em contato aí. Um grande abraço. obrigado. Um beijo na Regina, somos fãs. Ah, tá. Vou falar com ela. Vou falar com Diga, ela daqui a manda um pouquinho. oi. Tá bom, até mais. Então, abraço para Valeu. você, fique bem. Tchau, tchau, até Abraço. mais.